Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. No episódio de hoje, a gente traz um tema inédito aqui no podcast. A gente vai falar sobre o futuro da educação no Brasil. E para falar desse tema, reunimos um time de grandes especialistas. A minha primeira convidada de hoje é uma estreante aqui no podcast. Ela é a nossa coordenadora jurídica responsável pelo desenvolvimento e liderança de projetos e fluxos jurídicos das áreas de contencioso civil, consumerista, contratos e marketing legal. Ela também é responsável pelo gerenciamento e controle de dados e impactos financeiros. Seja muito bem-vinda ao podcast, Patrícia Gomes. Olá a todos, obrigada pela oportunidade, acho que é super válido, obrigada Aline por ter aceitado o nosso convite também. Acho que hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todos nós, né? E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e espero que a gente consiga aí conectar mentes curiosas nesse assunto. E, além da Patrícia, eu também tenho aqui na mesa comigo hoje outra estreante do PG. Ela também é uma advogada com vasta experiência na área civil e aqui no escritório ela tem uma atuação focada no direito do consumidor. Seja muito bem-vinda, Daniela Ladvig. Obrigada. Estou muito feliz de participar desse podcast. Obrigada, Aline. Obrigada, FMU, pela oportunidade. Vamos trocar bastante ideia aqui hoje. Então, como a Daniela já disse, fechando o nosso time aqui desse episódio, eu tenho uma especialista em educação. Ela atua na área desde 98, passando por algumas das principais instituições de ensino superior do país. Ela é especialista em gestão educacional e mestre em administração com ênfase em governança corporativa e negócios. Hoje ela ocupa o cargo de vice-presidente executiva de estratégia e transformação do Grupo Universitário FMU FIAM-FAAM. Seja muito bem-vinda ao programa Aline Alves de Andrade. Olá a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma honra também para a FMU participar do Conectando Mentes Curiosas e acho que tem tudo a ver com o tema de educação. Tenho certeza que teremos aqui um papo bem gostoso nesse podcast. Bom, obrigada por todas aceitarem o nosso convite para gravar aqui com a gente, né? A gente está, para quem está vendo a gente está hoje na sede da FMU, então obrigada por abrirem um espaço para nós. E para começar, se existe um setor que passou por desafios nos últimos anos foi o da educação. Apesar do EAD já existir, o formato sala de aula presencial ainda era o modelo predominante antes da pandemia. Então, eu vou pedir aqui para a Aline contar um pouquinho como que foi para vocês lidar com esses desafios. Bom, nós tivemos que transformar, Silvia, a instituição para a modalidade remota em 2 dias. A gente conseguiu isso em tempo recorde. Porque a gente não está falando de transformar o ensino presencial para o ensino online quando começou a pandemia, né? Mas sim transformar o ensino presencial físico, né? No ensino síncrono, que significa o quê? O professor, no mesmo horário de aula, dando aula, porém eles em ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo. E nós fizemos isso de um dia para outro. Nós necessitamos investir tecnologicamente para que isso fosse possível. Os primeiros meses da pandemia, a gente não tinha autorização do governo nem para aula prática, né, presencial. E foi um desafio enorme a gente conseguir virar a chave para o remoto. Porém, conseguimos fazer isso muito bem feito. Um desafio que foi muito particular, e não só da FMU, mas de todas as instituições, foi transformar um professor que está acostumado, na modalidade presencial, a ministrar uma aula remotamente, né? E a gente sabe que, assim como temos alunos que se identificam mais com a modalidade de ensino presencial e outros mais com a modalidade de ensino EAD, professores também. Alguns têm habilidade maior para a modalidade assíncrona e outros têm a questão da presencialidade muito forte, até porque a maior parte dos professores trabalharam nessa modalidade a sua vida profissional inteira.
Então, nós tivemos que fazer muitas capacitações para os nossos docentes. Tivemos que conversar muito com os nossos alunos para que este momento e este ambiente remoto ele fosse utilizado da melhor forma possível e não tivemos nenhum prejuízo acadêmico para os nossos alunos. Inclusive, a gente começou na pandemia a fazer um teste de aprendizagem para com os alunos, para que a gente identificasse qual era o gap de aprendizagem que estava tendo durante a pandemia para que, no semestre seguinte, a gente pudesse retomar esses temas em aulões. Né? Então, os alunos que tiveram alguma deficiência de aprendizagem em algum tema de qualquer disciplina, ele poderia participar dos aulões. Então, a gente fez todo esse teste e também um acompanhamento do nível de satisfação dos alunos e dos professores com a realidade de um ambiente virtual, porque ainda que seja síncrono no mesmo horário, é um ambiente completamente fora da realidade. A pandemia também trouxe para a gente algumas situações de desafio no sentido do acesso à internet. A gente sabe que a gente trabalha, né, com classes sociais diversas na FMU. E, por vezes, a gente tinha até fragilidade na questão de rede mesmo, do local não ter uma rede adequada e o aluno não conseguir se conectar. Então, a partir do momento que o governo foi liberando, ainda que não pudéssemos, né, tá com tudo em funcionamento, a gente liberava os laboratórios de informática para aqueles que não podiam acessar de casa, de lan house, de onde quer que fosse. E aí, no segundo semestre, foi liberado para as aulas práticas. Então, nós conseguimos, em julho e agosto, né, começando a aula em agosto de 2020, retomar a presencialidade com as aulas práticas presenciais, porém com a capacidade reduzida. Então, como que a gente fazia? Alguns alunos, a gente tinha um esquema de rodízio, alguns alunos vinham presencialmente e os outros assistiam a aula de casa. E aí, na outra semana, vinham outros e outros assistiam de casa. Para isso, também requereu um grande investimento e aí uma outra realidade, que foi mais um passo, em saber lidar, o professor saber lidar com o aluno que estava fisicamente presente e que aquele que estava assistindo simultaneamente em casa e que tinha que interagir com a sala de aula. Então, nós tivemos que fazer investimentos em câmeras com 360 graus que conectasse com quem estivesse falando, né? Então, essas questões de automatização das TICs, né? Das tecnologias de informação e comunicação para o apoio. Além disso, nós também colocamos nas salas, porque a FMU tem salas físicas que já eram grandes, né? Então, nós temos no direito, por exemplo, salas que comportam 90, 100 alunos. E aí essas turmas presenciais viraram turmas remotas. E aí o professor não tinha, né, essa experiência antes, o aluno também não. Então, para dar um auxílio para o aluno e para o professor, nós colocamos monitores educacionais que acompanhavam e estavam ali gerenciando o chat da aula, auxiliava o professor na hora que os alunos fizessem a pergunta. Então, a gente teve que investir nisso também. Mas tivemos grandes aprendizagens também ao longo do caminho. Agora que a Aline já contou para a gente um pouquinho como foi para a FMU os desafios da pandemia, eu vou pedir aqui para o meu time falar um pouquinho sobre como foi para vocês dar segurança jurídica para que a instituição conseguisse dar todo esse suporte para os alunos e para os professores também, né? Não, sem dúvida. A gente vem acompanhando, né, todos esses desafios, e a Aline citou aqui muitos do que a FMU teve. Eu acho que por parte do jurídico, nós tivemos que, de alguma forma, fazer uma assessoria para garantir
pelo menos no começo ali da pandemia, que muito se falava em judicialização, em aumento de processo, porque os alunos se sentiram ali numa questão de ter que reequilibrar contratos. Então, como que eu vou continuar pagando a mesma mensalidade se eu não estou indo para a faculdade? Como que eu vou pagar o mesmo valor se agora eu tenho um custo com a minha internet, eu estou em casa, eu tenho que correr atrás de muita coisa? Então, do nosso lado jurídico, o nosso desafio foi realmente assessorar no sentido de dar informações para a instituição e tentar ali equilibrar realmente essa relação contratual, demonstrando o outro lado, né? Como a Aline citou, a faculdade ela não parou, né? As aulas não pararam. E a readaptação, a adaptação, na verdade, ela foi muito rápida. E todos tivemos que ter a compreensão daquele momento, né? Porque tudo era muito novo. Se a gente lembra, todo mundo começou pensando que ia ficar uma semana, 15 dias em casa, e quando vê, se passaram 1 mês, 2 meses e não tinha previsão. Então, acredito que a segurança jurídica foi nesse sentido, de fazer com que aluno e instituição tivessem um entendimento claro sobre a relação ali deles, sobre a prestação de serviço, e que o equilíbrio ele continuava, né, de uma forma diferente, readaptada, mas que ele continuava. Dani? Exatamente. E até é interessante a Aline falar, porque eu começo a traduzir tudo que você fala para a prática, né? Eu começo a imaginar os cases mesmo. E é muito interessante porque a gente tem decisões interessantes nesse mesmo sentido que você trouxe, de que os juízes estão reconhecendo todo esse investimento por parte das universidades, né, em tecnologia, para que fosse feita essa melhor adaptação dos alunos, sem perder a qualidade de ensino, sem que os alunos tivessem nenhum tipo de prejuízo acadêmico em razão das aulas EAD. Então, eu acho muito interessante que os juízes consigam ter hoje porque as pessoas acham que, de repente, eu não pago mais conta de luz, eu não pago mais conta de água. Mas e todo o investimento tecnológico necessário para que esse aparato pudesse ser entregue, né? Então, isso é bem interessante. E é um ponto muito relevante isso que vocês estão colocando, porque gerou muita discussão. E é um ponto que exatamente isso. Houve o fechamento de alguns prédios momentaneamente, mas o fato do prédio estar fechado, enquanto não pôde estar aberto, tinha segurança, tinha sim a iluminação, mesmo com a redução do custo, né, de água, luz. Houve um investimento altíssimo em tecnologia para que as aulas pudessem ser transmitidas. Então, não é simples, né, para o aluno entender desta forma, mas, de fato, houve, sim, um investimento pesado por parte da instituição. Historicamente, depois de períodos delicados, a Unesco costuma propor algumas reflexões sobre como olhar a educação. Então, vou trazer alguns fatos aqui que marcaram. Em 72, eles lançam o primeiro relatório intitulado Aprender a Ser, que traz o conceito de educação ao longo da vida. Em 95, o relatório trazia o título de Educação, um tesouro a descobrir, que aborda os 4 pilares da educação. E em 2022, o relatório se chama Reimaginar, Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação. É um convite à reflexão sobre as mais diferentes possibilidades de futuro, questionando o que a gente deve continuar fazendo, o que a gente deve deixar de fazer e o que deve, de fato, ser reinventado de maneira criativa. Então, na sua visão, Aline, como é que você olha para essas questões propostas pela Unesco? Realmente, a gente tem que reinventar e ressignificar a educação. Primeiro porque a geração alfa, que é a geração que nasceu em 2010 para frente, eles têm um perfil completamente diferente dos que estão na instituição agora. E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, quem nasceu em 2010 está com 12 anos e daqui 5 anos estará ingressando na faculdade. E aí, como que vai ser esse ensino superior daqui 5 anos, sendo que o que é hoje já não está atendendo a geração atual? Então, é um desafio muito grande para todos que trabalham com educação, né? Nós temos diversos fatores que nos levam para esta reflexão. O primeiro, como que a gente deve modelar o ensino superior, uma vez que
esses jovens, né, os adolescentes e essa geração alfa, eles não entendem o ensino superior da forma que a gente vê hoje, no sentido que eles são mais imediatistas e preferem cursos rápidos ou especificidade. Eu não preciso ver o todo, eu quero ver... Então, vou falar de TI, né? Quando a gente fala de TI, por exemplo, muitas empresas hoje contratam sem exigir nada de escolaridade. E eu não estou falando nem de ensino superior. Ele quer saber se a pessoa sabe desenvolver. E aí ele vai e faz um curso que tem um certificado, uma certificação da linguagem Java, por exemplo. Só que no ensino superior, ele vai aprender diversas linguagens, mas ele não quer. Ele só quer aquela linguagem Java. Então, o que eu entendo para o ensino superior e o que eu vejo no futuro, no Brasil, principalmente, é que a gente precisa reelaborar a legislação brasileira. A gente tem uma regulação muito estreita e que não nos permite essa flexibilidade de atuar de acordo com a nova realidade, né? Então, quando a gente fala das microcertificações, eu entendo que teremos cursos, sim, que vão continuar na modalidade que é hoje, porque precisa ser assim, né? Vamos falar medicina? Tem que ser assim. Mas a gente vê o que já está sendo pedido pelos alunos hoje, que é o híbrido, a modalidade híbrida. A legislação atual ela só permite a modalidade presencial, na qual pode ter até, no máximo, 40% online, de carga horária online, ou a modalidade à distância, que pode ter, no mínimo, 70% de carga horária online. Bom, se vocês observarem, não existe o meio a meio, né? Então, e aí quando se faz a pesquisa, tá? A Semesp fez pesquisa sobre isso, nós pesquisamos com nossos alunos e muitos têm pesquisado isso. Quando a gente faz uma pesquisa com o aluno do presencial, a forma que está hoje não está o ideal para ele, porque ele quer estar presencialmente apenas naquilo que requer, de fato, uma atividade que exija uma coordenação motora, uma habilidade específica que precise de destreza, de um equipamento, né, que ele não possa ter na casa dele. E quando pesquisa para o aluno do EAD, ele quer ir para a instituição para esses mesmos motivos. Então, o que caminha não é para ter o presencial ou o EAD, mas sim uma modalidade híbrida e que permita uma flexibilidade para as instituições, mas principalmente para os alunos, né? E se a gente não conseguir se adaptar e mostrar para essa geração, porque a gente tem que começar a pensar agora para quem vai entrar no ensino superior daqui a 5 anos. Se a gente não começar a pensar qual que vai ser o modelo, vai ser muito difícil trazer essa nova geração para o ensino superior. Então, a gente tem um desafio gigantesco. Todos os educadores têm atuado muito nesse tema, porque, de fato, a gente tem que pensar na modalidade, mas a gente também tem que pensar em quais serão as profissões do futuro. Nós temos aqui, nas diversas áreas do conhecimento, iniciando, algumas muito mais avançadas, a inteligência artificial. E aí, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está falando da inteligência artificial na medicina, nas áreas de saúde, no direito, na educação, né, no design, na moda. Então, a gente tem a inteligência artificial em todas as áreas de conhecimento. Então, na verdade, as profissões, elas começam a mudar e elas começam a se reconfigurar de acordo com essa nova realidade e avanço tecnológico, que foi disruptivo e gigantesco na pandemia, né? Ele antecipou questões que estavam previstas para 2030. E ele antecipou de uma forma muito abrupta e fez as pessoas, né, no choque, darem esse passo gigantesco para frente, muitas vezes sem estrutura. E aí a gente se adaptando a essa realidade. Como que a gente entende isso? Porque a gente também tem agora, nesse momento, aquela geração que era analógica e está no meio termo, mas tem dificuldade com as novas tecnologias. E as outras gerações, e essa também geração alfa, que
não tem contato com o analógico. É tudo digital, que já nasceu, são os nativos digitais. E como que a gente consegue organizar tudo isso e identificar que as habilidades que serão desenvolvidas serão as habilidades humanas, as habilidades comunicacionais, as habilidades relacionais. Então, a inteligência emocional. Porque para fazer algo muito específico, muitas vezes a gente vai ter ou repetitivo ou braçal, vai ser a inteligência artificial, né? Então a gente precisa pensar nisso. E quais são? Porque profissões deixarão de existir, mas outras passarão a surgir, né? Eu trabalho bastante aqui na FMU com a inovação, né? E aí a gente tem a transformação na vice-presidência, e se vocês observarem, é só transformação, né? A gente não fala de transformação digital, não. Porque o mais importante, o nosso papel aqui, é fazer a transformação social. E a transformação social, ela é permeada pela transformação digital, pela transformação financeira, pela transformação educacional, por tudo isso. Então, qual relevante é essa transformação que a gente faz para essa geração que está agora e para o que estará no futuro. Então, realmente, Silvia, a gente tem que repensar, ressignificar e, de fato, evoluir e pensar como que as nossas crianças estão pensando agora. Porque não adianta a gente estudar, Daniela, quem está agora na instituição de ensino superior. A gente tem que estruturar isso com a cabeça dessas crianças que estão no ensino fundamental ainda. Elas nem chegaram no médio, porque passa muito rápido. E o mundo muda muito rápido. Então, uma das coisas que você estava falando da inteligência artificial, uma das tendências desses estudos que eu levantei é que vem forte como tendência na educação a personalização e a individualização do aluno. E aí eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando agora, é isso? Tem tudo a ver, porque... e quando eu falo, eu defendo muito a questão da flexibilização curricular. E a gente teve um grande passo, está tendo, né, agora um grande passo no ensino médio também com relação a isso, mas quando a gente fala do ensino superior, é algo que isso é previsto, né, em todas as instituições de ensino, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a flexibilização curricular. Então, mas hoje os cursos, eles não estão estruturados de forma que o aluno consiga, de fato, pensar numa trilha e seguir aquela trilha, porque a flexibilização, ela ocorre nas instituições de ensino muito pela questão das disciplinas optativas. Só que a gente precisa de mais do que isso. Então, se nós vamos ter uma profissão que exige questões mais específicas ou que tenha trilhas para o aluno seguir, que ele consiga seguir aquele viés com mais profundidade, né? Nós temos essa questão da flexibilidade, ela é muito própria para o momento no qual nós vivemos. Porque quando a gente fala, né, das microcertificações, dos cursos de curta duração, a gente tem que ter em mente que, sim, é necessário a gente pensar em como personalizar a educação. Porque hoje, não é todo administrador que vai atuar com a administração. Se vocês observarem, nós temos, acho que a maioria que atua com a administração de empresas é engenheiro. É muito. Provavelmente. Então, tem um viés muito diversificado hoje nas profissões. Então, acho que a gente tem muito passo ainda a seguir, né? Passando pela revisão da curricularização, da extensão, que nos leva para a atuação na sociedade, a personalização, a flexibilização, né, que é por meio dela que a gente consegue personalizar para o aluno, e ter diferenciais, de fato, nos quais coloquem esses alunos na realidade mesmo, na prática daquela profissão, para que ele tenha certeza. Porque nessa personalização, a gente tem que pensar que na maioria dos casos, né, a gente sabe que tem exceções, é com 17 anos, 18, 16, que ele está decidindo o que ele quer ser.
E às vezes não é aquilo que ele quer ser. Então a instituição, a gente falava isso, gente, tem mais de 20 anos dos testes vocacionais, Nossa, né? eu ia comentar isso com você, os testes vocacionais. Então a gente precisa aprender a olhar para essa geração e entender quais são as vocações que estão surgindo, né? Nós somos de uma geração que influencer não era profissão, não existia. Né? TikTok, podcast, tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Gamers, né? Gamers. Gente, gamers é um mercado gigantesco e tem crianças desenvolvedores de gamers. Então, tem profissões que estão surgindo e outras que vão surgir. Porque, como eu estava falando anteriormente, aqui na transformação, né? E quando eu falo da transformação digital, gente, só existe transformação, só existe profissão e só existe tecnologia se existe humano. O computador, ele não cria sistemas sozinho. Ele é um humano que tem a ideia e lidera isso. Então, a gente vai ter que achar e ter mais pessoas com propriedades digitais, científicas, para desenvolver. A gente precisa, de fato, ter essa personalização, porque um dos grandes papéis que a educação tem. É isso que eu acredito, né? A gente fala muito da transformação, a educação para transformar, e é isso mesmo, eu acredito. Mas eu defendo que alguns pontos que a gente tem que trabalhar e tem que ressignificar, e que eu trabalho muito isso internamente aqui na FMU. Que primeiro a instituição, ela tem que ser um agente de mobilidade social. Significa o quê? A educação, ela só vai transformar a vida de alguém se ela conseguir fazer com que a pessoa se movimente de forma ascendente na pirâmide social. Todo mundo que está fazendo um curso superior é porque ele quer progredir, ele quer ter essa mobilidade social. Esse é o nosso principal papel. Segundo ponto, que isso já faz, eu acho que quase uma década que eu defendo isso, tá? Nós não temos que pensar no mercado de trabalho, nós temos que pensar no mundo do trabalho. São coisas distintas, né? Assim como nós passamos já da era da empregabilidade, nós estamos na era da trabalhabilidade, porque as pessoas não fazem o ensino superior só para ter um emprego, mas elas fazem para ter um emprego, tem aqueles que querem ter um registro CLT, muitos fazem para empreender, outros fazem para até trabalhar voluntariamente, ou para uma ONG, para um desenvolvimento pessoal dentro daquilo que ele faz, para ter um conhecimento específico, porque ele tem uma empresa, enfim. Então, a gente não tem que pensar em emprego, mas sim em trabalhabilidade. Como o nosso aluno sai daqui para o mundo do trabalho. Acho que esses pilares, para mim, são os principais do nosso papel. Essa parte da individualização chegou também aí no direito, não foi, meninas? Foi. E assim, vou falar primeiro aqui, né? É que a fala da Aline, ela se conecta muito com o que a gente tem que passar no dia a dia. Direito, se você pensar pura e simplesmente o direito, então, assim, tem carrega a tradição, carrega aquele peso, né, de uma das áreas que sempre foram medicina, engenharia e direito, né? Sempre foram aquelas profissões procuradas, era aquele orgulho, né, do pai, não, meu filho está fazendo direito, está fazendo medicina. Isso vem mudando. E como que a gente, profissional de direito, que foi ali acostumado, ou pelo menos na nossa geração ainda, aprendeu nos formatos tradicionais, como a gente traz essa individualização, essa linguagem, esse olhar para esse aluno que hoje ele quer ter ali a atenção, a gente tem que chegar numa linguagem para que ele possa entender as questões jurídicas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que continuar dando a segurança jurídica, afinal de contas, continua sendo o nosso papel. Um dos pontos que, por exemplo, nós tivemos que fazer uma revisão foi, como, por exemplo, com os nossos contratos, a forma de contratar, usando um legal design, usando uma questão. Então, eu entendo de forma mais prática, eu tiro o juridiquês de uma conversa, para que eu possa chegar nesse aluno e que a gente possa ter ali uma transparência nessa contratação.
Então, acho que foi um dos desafios, está sendo um desafio. Eu acho que a gente vem todos os dias aí sendo colocado, até mesmo pela inteligência artificial. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a realidade de um metaverso. A gente tem a realidade de uma audiência acontecendo no mundo digital, né? E isso também, daqui a pouco, está nas salas de aula, né? Então, a gente está falando um pouquinho dessa questão do modelo híbrido, né? Do presencial e do online. Daqui a pouco a gente está falando dos avatares dentro da sala de aula e o professor e todo mundo ali se interagindo nesse mundo. E ainda assim vem as questões jurídicas de como que a gente vai manter uma relação saudável, como que a gente vai manter relações de éticas, de direitos ali minimamente respaldadas. Então, eu acho que é uma transformação digital para todos nós, para todas as profissões, para as que já existem, para as que vão deixar de existir e para as que vão surgir ainda, né? Nesse caminho, né, Dani, que a gente vinha conversando. Convergindo com esses dois assuntos, esses dois temas, né, porque a Aline acaba falando mais da educação em si, a gente pensa aqui na parte jurídica da coisa, né? E eu acho que hoje, essa geração que você citou, ela tem muito acesso à informação, mas é bem como você colocou também, são pessoas de vários conhecimentos, aquelas mais simples, aquelas que têm um entendimento maior. A gente tem alunos aqui na FMU, né, que são desde a primeira graduação até aquele que está fazendo um mestrado. Então, você precisa dar a esse aluno, tanto mais simples quanto aquele que entende mais, uma noção clara do que ele está contratando, uma noção clara do que ele vai estudar, para ele entender exatamente o que ele quer. Se ele quer um curso pequeno, porque ele quer especificar o conhecimento dele, ele precisa entender qual o serviço que a universidade oferece especificamente e o que ele vai sair, qual é a expectativa que ele pode criar em relação a isso, né? Eu acho que essa questão do conhecimento hoje, ela vai muito ao encontro de tudo do que a gente está falando aqui, porque ao passo que a gente precisa evoluir com isso para os alunos, a gente também precisa dar essas informações de uma forma muito clara e objetiva, para que não haja dúvida nenhuma insegurança aí por parte das duas partes, né? Isso passa bem pela personalização e individualização do aluno que vocês estavam falando há pouco. Bom, a instituição de ensino superior tem o papel de formar profissionais, como vocês comentaram agora. Vou mudar aqui, que a minha pergunta estava para o mercado de trabalho, vou usar o termo para o trabalho, e que precisa de bons técnicos. As empresas hoje elas querem profissionais com capacidade de resolver problemas, não só de um conhecimento teórico, né? Então, como é que a FMU vem lidando com essa necessidade? Bom, como instituição de ensino, eu costumo falar que a gente tem duas responsabilidades e a gente tem um duplo papel. O primeiro, que é de entregar o nosso serviço, que é o conteúdo, para o nosso aluno e fazer com que ele se torne um egresso qualificado para o mundo do trabalho. E o segundo é justamente entregar este egresso para o mundo do trabalho, para as profissões. E é aí que mede, de fato, a nossa qualificação. Quanto que a gente tem de aluno que está trabalhando e quanto que a gente tem de aluno que conseguiu evoluir na carreira. E a FMU tem percentuais muito satisfatórios, chegando a 80% do nosso alunado egresso com emprego ou com melhora salarial, tá? Então, a gente tem que, de fato, pensar e ter uma aproximação com quem está empregando ou com ferramentas que propiciem o empreendedorismo. Nós temos dentro da FMU a área de carreiras e internacionalização, que presta todo esse apoio para os nossos alunos, desde como elaborar um currículo, até a conseguir um estágio ou um emprego, mas também de fazer eventos gratuitos para preparar os nossos alunos para o mundo do trabalho e para aquela profissão. Então, a FMU atua de forma bem satisfatória nesse quesito e é uma realidade que a gente precisa ter, porque se a gente não se preocupar em inserir este aluno na prática profissional, realmente vai ser um aluno, eu costumo brincar, de PowerPoint, e não é o que vai fazer com que a gente consiga suprir essa deficiência que nós temos no país na questão técnica.
E aí foi muito legal, Silvio, trazer essa questão técnica, porque quando a gente fala, né, o país está com déficit de técnicos. Sim, a gente está falando do ensino técnico, propriamente dito, que está ali no nível médio, mas nós estamos falando também no ensino superior. Eu só complementando que realmente assim, é um pensar fora da caixa, né? E pensar com esse olhar que a Aline citou bem, você está pensando numa geração que também vai acessar a faculdade daqui 5, 7, 10 anos e que imagina os desafios que virão. E essa necessidade de profissionais que não só aqui no mercado, mas a gente vê outros países como Portugal, Canadá, a todo momento aí recrutando e facilitando vistos, enfim, procurando profissionais, né? Então, o quanto as instituições têm que ter esse olhar de como eu estou preparando os alunos para o trabalho, para que eles possam ter, sim, até uma satisfação pessoal, porque você faz uma faculdade, é um investimento, e depois você quer retornar, ter esse retorno. Então, eu acho que esse olhar para o pensar fora da caixa, pensar diferente, ele faz total sentido, e ainda mais nessas novas profissões que a gente ainda deve vir aí por aí, o desafio nosso de aprender com elas também. E essa geração, e essa questão do retorno rápido, ele é principal ainda para a nova geração. Para essa geração que é imediatista e que já quer começar num cargo de liderança. Exato. Então, como que a gente desenvolve e como que a gente atende essa expectativa? Porque já existe uma expectativa gerada para essa geração que vai entrar logo no ensino superior. E é interessante ouvir sua fala, porque isso parece que está muito, muito ligado, né, à universidade, é uma preocupação, um olhar que vocês têm, né? E é engraçado, porque aqui de onde eu tô, eu vejo uma frase muito interessante que eu queria ler aqui, a missão da FMU, né? Promover educação superior, acessível e de excelência para a formação de profissionais éticos, cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável e preparados para o mundo do trabalho, como a Aline disse, o trabalho em si. Muito interessante ver que você já tem essa visão. Foi uma adaptação muito rápida, como você colocou, a evolução da nossa sociedade e saber que a FMU está tão preparada para isso. Né, que tem essa visão tão evoluída já para essa questão. Diante do que vocês colocaram aqui, a gente tem algumas situações, né? A gente tem a questão da preparação para o trabalho, que é um lifelong learning, ou seja, mesmo que ele ingresse na faculdade e saia, não vai parar de estudar por conta disso. A gente tem uma geração que chega no imediatismo e a gente lida com uma outra questão aqui que eu queria trazer para a Aline, que é a questão da evasão escolar. Alguns dados que eu levantei disseram que nos últimos 2 anos foi mais crítico, nesses 2 últimos anos da pandemia foi mais crítico, porque a desistência dos alunos chegou a 37%. O que vocês estão fazendo para reverter esse cenário e se é possível? Como é que vocês enxergam essa questão da evasão escolar? Essa é uma importante questão, né? O último censo, que foi o censo de 2020, que é preenchido sempre no ano seguinte, foi preenchido em 2021 e é final de dezembro de 2021 ou fevereiro de 2022, não me recordo exatamente, saiu os resultados do censo e pela primeira vez o ingresso no ensino na modalidade à distância ultrapassou o ensino na modalidade presencial. Contudo, o percentual de evasão na modalidade à distância chegou bem próximo dos 40%, né? E durante a pandemia, essa evasão por si só aumentou também no ensino presencial. Bom, que antes era normal ter uma evasão na faixa de 11%, estava de fato chegando a 35% no presencial, né? E a gente tem que atuar no ensino superior, e é o que a gente faz aqui na FMU, de forma a garantir a permanência do aluno, né? E quando a gente fala de permanência do aluno, ou seja, ele não evadir, a gente está falando de apoio financeiro por meio de financiamentos. Quando houve a redução do FIES, né, é uma questão, de fato, de política pública que impactou não só as instituições de ensino superior, mas principalmente a população que conseguia
bancar seus estudos por meio desses financiamentos. Então, isso foi um impacto significativo para a sociedade. Então, as instituições tiveram que arrumar meios para que esse aluno financiasse seus estudos. Uma outra forma, que ainda é na esfera financeira, é a política de descontos, de bolsas, que a instituição tem. Temos também que garantir a permanência do aluno no viés pedagógico. Então, uma vez que um aluno ele tem dificuldade de aprendizagem, ele é encaminhado para o nosso núcleo de apoio psicopedagógico. E aí ele tem um acompanhamento com a nossa equipe de psicologia e de psicopedagogia para que esse aluno se equipare aos demais. Além disso, para garantir a permanência ainda no viés pedagógico, nós temos os cursos de nivelamento. É um desafio muito grande e precisa ter os cursos de nivelamento. Esses cursos, eles trabalham para os alunos que têm déficit, não déficit de aprendizagem, mas sim ele está desnivelado de quem está ingressando. Ou seja, ele tem dificuldade em disciplinas do ensino médio. Este é o curso de nivelamento. E aí, é uma questão que eu tenho colocado muito em debate aqui internamente, que é a seguinte, só para fazer um parênteses aqui sobre isso. A graduação, ela tira o gap do ensino médio, com cursos de nivelamento, né? Ou deveria tirar. Mas a pós-graduação, ela não consegue tirar o gap do ensino superior. Então, a gente tem uma responsabilidade gigantesca no meio deste caminho, porque a gente tem que garantir bons profissionais. Então, fechando esses parênteses, voltando para a permanência, a gente tem o curso de nivelamento, a gente tem que garantir também a permanência deste aluno por meio na inserção à realidade institucional com políticas de iniciação científica para dar um viés para aquele que quer adentrar a docência no futuro, para que ele experimente isso. Monitoria educacional, porque da mesma forma que tem o nivelamento, que ele trata das disciplinas do ensino médio, a gente tem os programas de monitorias, que são o quê? Aqueles alunos que se destacam em disciplinas universitárias, eles se tornam monitores de determinadas disciplinas e ele trabalha com aqueles alunos, seus colegas, que têm dificuldade. Então, tem a monitoria e tem as atividades de extensão. Além disso, tem as atividades complementares que o aluno pode fazer para buscar também em diversas formas, cursos dentro da instituição ou fora, e os cursos livres e essas atividades de extensão, onde a gente coloca o aluno em contato para prestar um serviço para a comunidade, né? E a FMU é referência na prestação de serviço para a comunidade. Então, a permanência, a gente às vezes pensa que ela está única e exclusivamente na esfera financeira, né? E aí a permanência também tem que estar na questão tecnológica. Como que eu garanto que um aluno que não tenha internet consiga trabalhar, porque mesmo no curso presencial tem as disciplinas online. E aí a gente tem um desafio, quando a gente coloca, né, na nossa missão de garantir o acesso à educação, a gente não precisa ir muito longe. Eu não preciso chegar e falar do acesso à educação que a FMU proporciona, que a gente também proporciona para quem está lá em Manaus, ou para quem está no sul do país, ou para quem está em outro país de fato. A gente está falando do acesso, inclusive principalmente para a periferia aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, é um desafio gigantesco que quando a gente fala de acesso e inserção, a gente, por vezes, não pensa nisso. E toda essa questão da permanência, da realidade do ensino à distância, ela acontece porque é uma oportunidade para este aluno na periferia estudar sem ter que ficar, por vezes, 4 horas num ônibus, contando ida e volta, para se deslocar, o custo com alimentação, com transporte, e que ele não teria condições de fazer só por isso, e que daí ele consegue fazer e ele não está tão longe da gente, não. Então, garantir a permanência vai muito além
de dar descontos e bolsas, mas faz, de fato, inserir o aluno no ambiente acadêmico. Para isso, nós temos também, todo início de semestre, a ambientação do aluno no EAD e as atividades de inclusão do aluno na universidade. E para isso nós temos o que a gente chama de embaixador de turma, que a gente tem um professor que fica responsável e tem o aluno que, sabe, vocês devem lembrar do representante de turma. Aqui a gente chama do embaixador. Então, a gente precisa dar este acolhimento, que é isso, esse é o nome correto do que a gente faz para os nossos calouros. É acolher o calouro de todas as formas, independente se é na realidade digital ou física. Esse ponto que você está colocando me faz lembrar de uma experiência. Eu entrei à faculdade, eu sou formada em jornalismo, entrei à faculdade numa instituição super tradicional aos 18 anos. A minha primeira aula da faculdade, então assim, veja, uma garota saída do ensino médio, jogada dentro de uma universidade super tradicional, fazendo um curso de humanas que é super denso. A minha primeira aula de filosofia, a professora sentou e mandou a gente ler um livro que chamava alguma coisa de física quântica. Eu garanto para vocês que 100% da minha turma não foi capaz de absorver aquele conhecimento. E depois de muitos anos de formada, eu fui ver o valor da filosofia, da sociologia, que a faculdade, por razões talvez até do currículo ou da exigência do MEC, coloca no primeiro ano, que o aluno que sai do ensino médio não está pronto para receber. Então, sim, tem esse gap. Eu tinha aula de português e a gente achava um saco ter aula de português, porque, afinal de contas, a gente tinha ingressado para a faculdade de jornalismo, então a gente já achava que o mínimo que se deveria saber era português, mas a gente tinha, de fato, essas diferenças sociais dentro da sala de aula que necessitavam que se gastasse uma disciplina do ensino superior para nivelar os alunos na qualidade mínima para seguir na profissão, que é o português. E veja, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Eu imagino que hoje essa realidade esteja muito mais desafiadora. Sim, ela é mais desafiadora. E quando coloca, né, que a gente tem numa sala de aula pessoas que vêm com conhecimentos diversos e com preparo também diversos, mas também com possibilidades de aprendizagens diferentes. Alguns têm mais dificuldade, outros aprendem mais fácil, uns aprendem mais fácil a parte de exatas, outros de humanas. E aí a gente tem que lidar com todo esse universo e o professor ali tendo que saber lidar com cada um desses alunos. Então, para a gente superar esse desafio, o primeiro ponto é o quê? Fazer o desenvolvimento docente, porque o docente ele precisa estar preparado, não só na sua disciplina, mas para lidar com todos esses alunos. E aí, quando a gente fala de lidar com todos esses alunos da mesma forma, a gente não está falando aqui de igualdade, a gente está falando de equidade, de fato, de arrumar a forma para que todos tenham o mesmo ensino e a mesma aprendizagem. E para isso, às vezes, eu vou ter que dar livros a mais para alguns do que para outros. Então, não adianta eu querer dar livros iguais para todos, né? Não é tratar os iguais como os diferentes como iguais, né? Então, a gente precisa, de fato, pensar nisso. É um desafio muito grande quando a gente pensa que a gente tem que lidar, sim, porque nós somos uma instituição que não segrega e nenhuma forma de deficiência, de qualquer questão igualitária, a gente garante aqui dentro a equidade. E aí tu tem que pensar que naquela sala eu posso, por vezes, ter um aluno que tem uma deficiência e aí a gente precisa de um apoio mais adequado para esse aluno por meio do nosso núcleo de apoio psicopedagógico. Mas, tu estava falando da disciplina de português, nós temos aqui na FMU disciplinas que a gente intitula de institucionais. Significa o quê? Que todos os cursos têm que ter essas disciplinas. Algumas delas, até por questões regulatórias, que de fato tem que ter, mas mesmo se não tivesse a questão regulatória, eu acredito que tenha que ter. E também outras que a gente entende que todos os cursos têm que ter esta possibilidade. Então, a gente está falando aqui de direitos humanos, de relações étnicos, raciais, de direito ambiental, de comunicação e expressão, de empreendedorismo, de antropologia. Então, a gente precisa, sim,
que todos os cursos tenham, justamente para que a gente consiga nivelar o português, né? A questão da comunicação e expressão. Eu não vou nem falar aqui do português, porque a gente tem várias formas de comunicação, né? O aluno ele precisa estar preparado, ele tem que saber escrever e se comunicar independente da profissão. Então, é papel nosso colocar essa questão da comunicação e expressão. Ele tem que saber como se expressar. Ter a comunicação assertiva, não ter uma comunicação violenta, mas também ter uma boa oratória. Óbvio que no direito a gente explora muito mais a oratória que nos outros cursos, mas quando o aluno tem que apresentar um trabalho, fazer uma apresentação, a gente está trabalhando a oratória. Então, muitas outras questões, como essa da oratória, ela acontece no dia a dia de um curso superior e que não é tratado como uma disciplina, né? A não ser quando é específico para aquilo. É óbvio que quando a gente vai falar de um curso de artes, de música, a gente explora a comunicação e expressão de uma forma mais aprofundada para aquela situação. A oratória para o direito é explorada de uma forma muito mais assertiva que para outros cursos, muito mais profunda. Então, é um desafio grande, mas eu acho que o que a gente leva disso tudo, e que é o grande aprendizado para o professor, para os nossos alunos, nossos tutores, preceptores, para toda a comunidade acadêmica, então colaboradores, é que a gente não quer tratar de forma igualitária, mas a gente quer garantir a equidade para todos que aqui estão conosco, para toda a comunidade acadêmica. Eu acho que é uma questão que extravasa a questão de política pública, né? Eu acho que já é uma responsabilidade social mesmo que a instituição de ensino carrega para si para formar um ser humano, né? Que tem todas as questões socioemocionais ali envolvidas, socioeconômicas também, mas é um olhar que realmente você pensa em como colocar essas pessoas numa instituição de ensino com direitos iguais ali, né? Com pelo menos chances iguais de chegar ao mesmo resultado, né? Independente se um está um pouco mais atrasado porque teve um gap ali no ensino, mas em algum momento aqui dentro da instituição isso vai ser nivelado e eu vou dar a oportunidade para que o aluno chegue lá e ele seja um profissional tão qualificado quanto aquele que teve todas as outras opções na vida, né? Eu acho isso muito, muito interessante da gente ter esse olhar carregar essa responsabilidade social numa instituição de ensino. Então, com essa fala, eu queria muito agradecer a Aline por dividir aqui um pouco com a gente sobre essa visão do trabalho, do mundo do trabalho e o papel da educação para formar esse mundo do trabalho. Obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do podcast e por ter aberto a casa da FMU para nos receber aqui. Imagina, eu e a FMU que agradecemos vocês pelo convite e recebê-los aqui. A porta sempre estará aberta para vocês, nossos parceiros. E venham quando quiserem e tiverem outras entrevistas também, só pedir que a gente indica quem pode falar sobre o tema. Patrícia, queria também te agradecer muito por ter vindo. A sua estreia foi ótima, então eu queria que você voltasse mais vezes. Eu volto. Foi uma delícia a conversa. Eu acho que a gente sai com aprendizados, né? Todo esse bate-papo a gente sai com aprendizados como ser humano, porque nós somos agentes de transformação a todo momento, né? Então, foi uma delícia. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Aline, pelo seu tempo. E eu tenho certeza que a gente vai fazer mais episódios bem interessantes aqui. Dani, obrigada por ter vindo aqui também com a gente. Foi uma baita estreia. E também te espero em outros episódios. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Gostei bastante. É bom ter essa visão dos dois lados. Fiquei muito feliz por essa imersão aqui. Obrigada. E eu aproveito também para agradecer a todos que fazem parte deste programa e que fazem ele acontecer. O Luciano Piantoni na captação do áudio, o Pedro Leandro na edição, o Gustavo Maganha, que não está aqui com a gente hoje, mas que é o nosso co-host, o nosso produtor junto comigo. E agradeço também a você que ficou com a gente até aqui. E se você gostou desse programa, vai lá, compartilha com a sua rede, para que a gente possa conectar com outras mentes curiosas. Não esquece também, se você quiser saber tudo que o PG está fazendo, vai lá nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Já que você está até aqui, aproveita, fica por aqui, que já começa o próximo episódio, você pode ver o que a gente andou fazendo por aqui também. Eu te espero no próximo programa. Até mais!